Pacientes portadores de doenças raras, olha só essa história, são prejudicados pela demora na entrega de medicamentos pelo poder público. Esse é o caso da pequena Heloísa, de apenas 2 anos. Com 1 ano e 5 meses de vida, ela foi diagnosticada com tirosinemia. É uma doença rara, incurável, que limita a alimentação dela. Para sobreviver, a Elo precisa de medicamentos que custam R$5.000. Mas desde janeiro, a menina não recebe nada e depende das doações de outros pacientes para sobreviver. Imagina aqui, essa é a garotinha. Ela depende de sobra. Ela depende da doação de outros pacientes para ela continuar viva. Você imagina você ter uma pessoa na sua casa que depende de uma doação para ficar vivo? E quando não tem? Porque a outra pessoa doa quando ela quer, quando ela pode. Depende dela. Você ficar dependendo dos outros para sobreviver, bom, às vezes é melhor depender dos outros do que do poder público, né? Roda a reportagem. Olhando Heloísa brincar, rir, tão linda e graciosa, a gente nem imagina a doença grave que ela tem. Ovo não pode, peixe não pode e nada de grão também. Então, feijão, arroz, trigo, nada disso também pode. Na verdade, é só baseado em legumes e frutas, né? Essa alimentação é necessária porque Heloísa tem tirosinemia hereditária tipo 1, uma doença que não tem cura. Nela, o organismo não consegue processar a tirosina, substância encontrada em todos os alimentos que têm proteína. E com isso, os rins e o fígado ficam sobrecarregados. A restrição alimentar não é o suficiente. E o preço do remédio, que é fundamental para o tratamento de Heloísa, é altíssimo. Um frasco custa cerca de R$20.000. Dependendo da miligrama que ele vem, dura menos de 1 mês. A família conseguiu na justiça o direito de receber o medicamento pelo SUS. Mas desde janeiro não chega nada. Nós temos contato com o Ministério da Saúde em base diária e eles dizem que eles estão em fase de aquisição do medicamento, mas eles falam isso pra gente desde janeiro. Heloísa, que toma pelo menos 4 cápsulas por dia, só está bem porque a mãe recebeu doações de outros pacientes. Quando a gente recebe uma, a gente já começa a procurar ver quem pode doar novamente para ela, porque é difícil, quem tem não quer, tem medo, abrir mão, né, de tirar do filho para arrumar para a Heloísa e ficar sem receber, igual tá no caso da Heloísa, né? E Jéssica sabe o que pode acontecer com a filha se a menina ficar sem o remédio. À noite, quando ela acorda assim, mãe, tô com fome, minha barriga tá doendo, a gente sabe que a barriga dela tá doendo de fome. E a gente tem que acabar falando para ela assim, não, filha, vira e vai dormir. A mãe já viveu isso antes, quando perdeu o primeiro filho com 5 meses. Eu sei o que é a dor de perder um filho. É que, diferente de Heloísa, o teste do pezinho feito em Gustavo não identificou o problema a tempo. E ele não teve o tratamento correto. O médico falava que era... Falou assim, não, ele só tá com uma tosse alérgica. Dava xarope pra ele, né? Nem chegou a tomar antibiótico. Quando ele começou a mamar no meu peito, aí na hora ele convulsionou. E nisso que ele convulsionou, ele broncoaspirou o leite e ficou entubado. Aí ele veio a óbito. Estima-se que a cada 100.000 bebês nascidos vivos no Brasil, 1 tem a doença, o que indicaria que no país tem cerca de 2.000 indivíduos diagnosticados ou não com a tirosinemia. A doença, que é rara, não tem cura, mas tem tratamento. Porém, se o medicamento não for dado de forma correta, as chances de morte aumentam em até 70%. Segundo um levantamento feito nos tribunais de justiça do Brasil, há 474 casos de descumprimento dos processos quando o assunto é o pedido de medicamentos. E o remédio faz toda a diferença. A suspensão do tratamento medicamentoso aumenta muito a chance do desenvolvimento da doença hepática progressiva, né? Aumenta a chance de cirrose, aumenta a chance de câncer do fígado, aumenta a chance de necessidade de transplante hepático e aumenta também a possibilidade das crises neurológicas que podem ser fatais.
Regina é vice-presidente de uma ONG voltada para pessoas com doenças raras, inclusive a tirosinemia. Aqui estão cadastradas 25 crianças de 0 a 8 anos que têm a doença em todo o Brasil. E grande parte delas estão com o medicamento contado. Nenhum pai hoje tem condições de comprar esse medicamento. E mesmo que nós fôssemos para lá para fora para comprar, ainda assim nós teríamos problemas para trazer o medicamento aqui para o Brasil por causa de toda a burocracia de uma regulamentação, o que é totalmente necessário. Então nós dependemos mesmo do governo. Sem o remédio, a vida de Heloísa e tantos outros pacientes corre risco. Você já viu crianças morrerem? Já vi. Infelizmente, essa experiência já passou. Já passei por muitas e não é nem um pouco agradável você ver uma criança definhar, uma criança morrer por falta de tratamento. Eu até disse uma vez para uma ministra que eu acho inconcebível uma situação como essa. Criança não deveria passar por isso. Deveria ter prioridade em todo e qualquer tratamento. Mas morrer por falta de tratamento, por um descaso ou por uma economia governamental. Em nota, o Ministério da Saúde diz que já iniciou o processo de compra para a Heloísa. Esclareceu ainda que o atraso aconteceu devido ao desabastecimento do fornecedor do medicamento. Lombardi sempre fala aqui, isso é burocracia, não pode deixar faltar. É claro. Vê que está acabando, já compra. Você tem que ver antes. O estoque está faltando, tem quantos pacientes? 10. Faltam quantos? Então vamos pedir uma volta, se antecipa. Ela vai usar, não vai? Então já deixa aí comprado, já deixa aí, meu. Vocês são bobos. Se acontece um problema com a menina, não é a filha de vocês, né? É sempre assim, não pensa nos outros.